Olha, vamos começar com uma imagem. Pensa numa menina lá no Mississippi rural, década de 50. Tão pobre, mas tão pobre que o pessoal na escola ria dela porque os vestidos eram feitos de saco de batata. Agora, avança no tempo. Essa mesma menina se torna a primeira mulher negra bilionária da história. Uma figura que, nossa, o nome dela virou sinônimo de poder, de influência global. Hoje a gente vai fundo na jornada da Oprah Winfrey. As fontes que a gente tem aqui é uma biografia bem completa que vai desde essa infância de extrema pobreza até, bom, a construção do império de mídia dela. E o que a gente quer entender aqui é como é que pode, como as experiências mais sombrias, sabe, as mais dolorosas da vida de alguém, viram as ferramentas exatas que mudam a cultura de um país inteiro. Ok, vamos desvendar isso. A história começa lá em 1954, Kosciuszko, Mississippi. Cenário de pobreza, segregação, tudo isso. Mas até o nome dela, né? Tem uma história. Ela deveria se chamar Orpah, da Bíblia. Só que ninguém pronunciava certo, e o erro pegou, virou Oprah. Ela foi criada pela avó, a Hattie Mayo Lee, numa fazenda que não tinha nem água encanada. E a história dos vestidos de saco de batata é real. Mas o ponto que mais me chama a atenção é a figura dessa avó. Ao mesmo tempo que ela era extremamente severa, foi ela que ensinou a Oprah a ler, antes dos 3 anos de idade. Como que uma criança processa isso, né? Recebeu o dom da leitura e, ao mesmo tempo, uma violência física brutal da mesma pessoa. Pois é. E essa é a chave de tudo, né? O que é fascinante é que essa dualidade não foi só um detalhe da infância. Ela virou o motor da vida dela. De um lado, o abuso, os castigos que a biografia descreve como deixando feridas, criaram nela um sentimento de vergonha, de não pertencer. Do outro, o incentivo intelectual, a leitura, era a única janela para um mundo onde ela podia ser outra pessoa, sabe? A avó, talvez sem nem perceber, deu a ela a dor e a ferramenta para escapar dessa dor. E ela usou essa ferramenta muito cedo. Na igreja, ela decorava e recitava versos da Bíblia com uma paixão que, nossa, impressionava todo mundo. Ganhou o apelido de a Pequena Pregadora. Exato. Ali naquele púlpito, ela não era menina pobre, ela era admirada. Foi o primeiro gostinho de aprovação pública, né? Exatamente. Foi a primeira vez que a voz dela a salvou, que a transportou para um lugar de poder. Se a gente conecta os pontos, esse isolamento todo, combinado com a dor, forjou uma empatia quase sobrenatural. A vulnerabilidade que faria ela lutar com o peso por décadas, que muitos viam como fraqueza, era na verdade a força que permitiria que ela olhasse nos olhos de alguém na TV e sentisse a dor da pessoa. Ela aprendeu a ouvir os outros porque, por muito tempo, ninguém a ouviu. E essa resiliência toda seria testada de uma forma que é até difícil de imaginar. O que acontece quando ela sai da fazenda e vai para a cidade grande, para Milwaukee, morar com a mãe. Aí a história entra no que a própria Oprah chama de o capítulo mais sombrio da vida dela. A mãe, Vernita Lee, trabalhava demais, sabe? E a deixava muito sozinha. E nesse vácuo, o terror começou. É aqui que as fontes detalham o abuso sexual contínuo, começando aos 9 anos de idade. E o mais cruel é que foi cometido por pessoas próximas, da própria família, em quem ela deveria confiar. A biografia descreve um silêncio forçado, uma vergonha que ela carregou por anos, achando que a culpa era dela. Ela sentia que se contasse só ia trazer mais um problema para a mãe, que já vivia sobrecarregada. É terrível. E o ponto mais baixo de tudo isso foi aos 14 anos. Ela descobre que está grávida, como resultado dos abusos. O bebê nasce prematuro e morre logo depois. Em desespero, ela foge de casa. E tem um detalhe nos relatos que é simplesmente chocante. Ela foi levada para um centro de detenção juvenil, mas foi recusada por falta de vagas. Nossa! O sistema literalmente não tinha um lugar para ela. Estava completamente só. Esse foi o fundo do poço absoluto, mas foi também o momento que provocou a grande virada. Diante do caos, a mãe a envia para morar com o pai, Vernon Winfrey, em Nashville. E a chegada dele na vida dela é o ponto de inflexão. Se em Milwaukee ela tinha abandono, com o Vernon ela encontrou o oposto, estrutura, disciplina rígida e uma crença inabalável de que educação era a única saída.
E que transformação. Ele não dava moleza, a biografia conta que ela era obrigada a ler um livro da biblioteca por semana Uhum. e entregar um relatório escrito sobre ele, sem nenhum erro de ortografia. Sim. E sobre essa disciplina, ela floresceu. Virou aluna de honra, popular, a estrela do time de debate, aquela oratória da pequena pregadora foi lapidada ali, né? Sim, e o que o Vernon fez foi genial, mesmo que de forma intuitiva. Ele não só impôs regras, ele deu a ela uma nova identidade para substituir a de vítima. Ela não era mais a menina abusada, ela era a aluna inteligente, a oradora brilhante. Os livros eram uma forma de organizar o caos interno. Ele deu a ela as ferramentas para reconstruir a própria narrativa. A partir daí, a ascensão parece meteórica. Aos 17 anos, ela vence o Miss Black Tennessee. E o prêmio não foi só a coroa. Foi um emprego de meio período lendo notícias numa rádio local. E isso enquanto ainda estava no ensino médio. É extraordinário. Uma adolescente negra no rádio, no Tennessee, no início dos anos 70. Completamente. E logo depois, bolsa integral para a universidade. E aos 19, o pulo para a TV. Vira a âncora de notícias mais jovem e a primeira mulher negra na TV de Nashville. Tudo parecia estar se encaixando. O talento para comunicação era inegável. Só que aí ela vai para o mercado maior, em Baltimore. E aqui a gente chega num ponto-chave. Ela chega lá com toda essa empatia e a primeira coisa que os executivos da TV fazem é dizer que isso é um defeito. Porque o modelo de jornalismo da época era o da voz de Deus, né? O âncora era uma figura distante, objetiva, emoção era vista como falta de profissionalismo. Quando Oprah chorava ao noticiar uma tragédia, eles não viam uma comunicadora talentosa. Viam uma amadora que não conseguia se controlar. E o resultado foi um baque. Ela foi removida da bancada, o que para qualquer jornalista seria o fim da linha. Mas aí acontece a grande ironia do destino. Um produtor enxergou o que os outros viam como falha. Essa mulher é perfeita para um talk show. A suposta fraqueza virou a maior força dela. Olha, a virada de chave aqui é gigantesca. Ela foi rebaixada para apresentar um talk show matinal, People Are Talking, que era visto como algo menor. Só que ali, naquele formato, ela podia ser curiosa, podia ser calorosa, podia ser ela mesma. Pela primeira vez na carreira, a autenticidade dela não era um problema. Era o produto. E o público de Baltimore a abraçou de uma forma avassaladora. Sim, aqueles 7 anos ali foram um laboratório, o treinamento essencial para tudo que viria depois. E aí vem a grande chance em Chicago. Em 1984, ela é contratada para salvar um programa matinal com audiência baixíssima, o AM Chicago. Mas não era só um programa novo, era uma missão quase suicida, certo? Desafiar Phil Donahue, o rei absoluto do gênero, que gravava na mesma cidade. E o que acontece em Chicago é quase inacreditável. Os relatos contam que, em um único mês, ela empata com Donahue na audiência. Logo depois, o ultrapassa. Uma mulher negra de 30 anos, recém-chegada, destronou o pioneiro do formato no quintal dele. Como isso foi possível? A diferença era fundamental. A abordagem do Donahue, que era revolucionária, ainda era jornalística. Ele mantinha uma certa distância. Ele trazia o assunto para o público. Oprah fez o movimento inverso. Ela se colocou no lugar do público. Ela trouxe a vulnerabilidade para a conversa. Ela chorava com os convidados. Sim, ela compartilhava abertamente as próprias lutas com o peso, com o abuso que sofreu. Ela transformou o estúdio de TV, que era um lugar frio, numa espécie de sala de terapia coletiva, um espaço de intimidade que a TV nunca tinha visto. E enquanto ela conquistava a TV, veio o cinema. A atuação dela como Sofia em A Cor Púrpura, em 85, foi um divisor de águas. Deu a ela uma indicação ao Oscar, um reconhecimento nacional imenso. Mas, pelo que as fontes indicam, a maior lição que ela tirou dali não foi artística, foi de negócios. Exato. Ela não queria mais ser só a estrela, ela queria ser a dona do show. Literalmente. E essa é a jogada de mestre, a transição de celebridade para magnata.
Em 1988, a empresa dela, a Harpo Productions, Ou para ao contrário? isso, passa a ser dona e produtora do próprio programa. Isso é histórico. Ela se tornou a primeira mulher na história americana a possuir e produzir seu próprio talk show. Ser dona da produção significava ser dona do próprio destino. Ninguém mais poderia demiti-la por ser emocional demais. Exatamente. Ela pegou a suposta fraqueza e a transformou num ativo bilionário que ela agora controlava totalmente. E como dona do império, o impacto cultural dela explode. O caso do Oprah's Book Club, o Clube do Livro, em 96 é um fenômeno. Ela podia basicamente transformar qualquer livro num best-seller da noite para o dia. A biografia cita o exemplo da Toni Morrison. Sim, é impressionante. Um livro que tinha vendido pouquíssimo por anos, vendeu quase 1 milhão de cópias depois que a Oprah indicou. Ela fez a América ler literatura séria. E a própria Toni Morrison explicou por que funcionava. Não era elitista, sabe? Era uma amiga recomendando um livro. Oprah democratizou a cultura porque ela falava a língua das pessoas comuns. Mas esse poder de influência gigantesco também trazia um risco enorme. E a jornada não foi só de acertos, né? Não mesmo. O que acontece quando a pessoa em quem a América mais confia se sente enganada? O caso do escritor James Frey foi um teste de fogo para a marca dela. Foi um momento crítico. Frey escreveu um livro de memória sobre vício. Ela indicou, virou um sucesso. E depois... Descobriram que ele tinha inventado partes cruciais da história. A credibilidade dela estava em jogo, e ela o trouxe de volta ao programa para um confronto ao vivo. Eu me lembro da cena. Ela olhando para ele e dizendo, eu me sinto enganada. Fui brutalmente honesto. E o mesmo padrão se repetiu em outras crises, como o escândalo de abuso na escola que ela fundou na África do Sul. Assumia a responsabilidade, foi à TV, vulnerável, e se desculpou. O paradoxo é que, ao mostrar a própria falha, ela reforçava a base da sua marca, a autenticidade. Ela se tornava ainda mais confiável. E essa vulnerabilidade pública atinge o ápice na luta de décadas dela com o peso. Ela mesma descreveu isso como um esporte público para tirar sarro de mim. Nossa, foi implacável com ela. A revelação recente sobre o uso de medicamentos para perda de peso parece o capítulo final dessa saga. Novamente usando a própria história para iniciar uma conversa nacional. No fim, o que todas as fontes parecem mostrar é uma trajetória onde a vulnerabilidade não foi um obstáculo, mas a própria ferramenta da transformação. Ela mudou a mídia, porque validou a experiência pessoal como uma forma de conhecimento. Normalizou conversas sobre abuso, saúde mental, racismo, temas que antes eram tabu. Perfeito. Ela não só criou um programa de TV, ela criou uma nova linguagem cultural, a da confessionalidade. A influência dela está em todo lugar hoje. Ela demonstrou que é possível, sim, transformador em poder. Mas talvez, mais que isso, ela ensinou a usar a dor como combustível. É uma distinção sutil, mas importante. E tudo isso nos deixa com uma reflexão, uma pergunta que fica no ar. Qual? O modelo que a Oprah popularizou, focado na autotransformação, na ideia de que você pode superar qualquer coisa com força de vontade, ressoou muito com o sonho americano de responsabilidade individual. A questão que fica é, até que ponto essa ênfase na transformação pessoal nos dá poder para superar nossos obstáculos e em que momento ela pode, talvez, nos distrair das barreiras sistêmicas, sociais, que não podem ser derrubadas só com força de vontade individual.